Sejam muito bem-vindos a mais um Na Órbita, seu podcast semanal. Sou o Pedro, seu host, e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela veio lá dos States, gente. Ó, a gente tá ficando importante. Qual que é o lugar mesmo? Califórnia? Não, Miami, Perdão. Flórida. Flórida, tá vendo? Errei de propósito. Essa nossa convidada é uma amiga, empreendedora, escritora best-seller e mãe apaixonada pelo seu filho Ethan, seu anjo. Aquele que lhe deu asas. Vamos explicar melhor, né? Um pouco sobre isso. Daniele Lisboa Martins, mais carinhosamente chamada de Dani, mãe do Ethan. Seja muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada por estar aqui. Dani, antes de mais nada, conte um pouco para nós a sua jornada. Se mostre presente aqui, né? Quem é você? Porque você tem uma história... A gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores, viu, gente? E ela tem uma história muito linda. Uma história, assim, que ela quer compartilhar. Ela tá fazendo o lançamento do livro dela no Ribeirão Shopping, né? Isso, no Ribeirão Shopping, amanhã. Não sei se vai sair hoje, vai sair Não depois. vai sair, vai ficar gravado, mas Então, pode dar a letra. Eu vou fazer o lançamento no Ribeirão Shopping no Espaço Augusto Cury, na Livraria Travessa, e também na Igreja Metodista em Brodowski, que é a igreja que meus pais frequentam lá. Pode ser que na hora que você esteja ouvindo isso aqui, já esteja tudo publicado e pronto para ser comprado, viu, gente? Já tô fazendo até o jabá. Mas, ô Dani, me conta um pouquinho da sua história. Poxa, você me falou que você é advogada, empresária, escreveu um livro maravilhoso, mãe do Ethan. Cara, começa pelo começo ali. O que te trouxe até aqui? O que te motivou a você trilhar essa jornada de ser mãe, tão assim, como que eu posso dizer, presente na vida do seu filho, feliz, e ao mesmo tempo ser essa grande empresária que está aqui na nossa frente? Então, eu acho assim, algumas situações da vida, você tem duas alternativas. Ou você vai ser uma vítima do sistema, Sim. E aí você vai ter que aceitar esse papel de vítima e as consequências de ser vítima, ou você vai ter que ser coautora do seu papel. E quando você tem uma criança especial, a criança especial, ela lê a sua alma, ela lê o seu interior, ela sente o que você está sentindo. O que é essa criança especial? O que o seu filho tem? Fala pra gente. Bem, meu filho, eu tive uma gravidez perfeita, um dos momentos mais felizes da minha vida. E ele nasceu, desde o nascimento dele, os médicos não conseguiam diagnosticar o que ele tinha. Então, eles falavam assim, apenas sabiam que ele tinha uma condição grave, e que a gente fez muito teste de DNA. E até mesmo, ultimamente, alguns aninhos atrás, a gente fez os mais avançados testes de DNA, que apenas poucas famílias do mundo fizeram, eu, o pai dele e ele, e todos deram ok. Então, em relação ao DNA, a gente não conseguiu diagnosticar nenhum tipo de doença, que talvez vai ser diagnosticado no exame do RNA, que não existe ainda. Então, mas ele nasceu e foi assim, ele começou a desenvolver... com alguns poucos meses, a epilepsia, que desenvolveu a síndrome de West. O que significa? Calma, fala pro nosso... a gente não sabe nada desses termos, hein, gente? O que é essa síndrome de West? A síndrome de West, elas são 3 fatores, né? Aritmia, ondas cerebrais diferentes, a epilepsia e eles chamam de retardamento mental, que eu não gosto de falar, Sim. que eu acho que é uma condição... no cérebro diferente. E aí, com a epilepsia, ele foi perdendo, ele já estava com o pescoço um pouquinho durinho, foi perdendo cada vez mais. E aí desenvolveu também a microcefalia. E ele já nasceu com artrogriposis. O que é artrogriposis? Artrogriposis. Você tem parte das suas juntas, tal, você tem dificuldade de movimento. Então, quando tem que apertar ele, fazer movimento, que é mais durinho. Entendi. Então, assim, no braço, eu acho que ele não sabe que ele tem braço. Então, ele movimenta as perninhas. Ele é tetraplégico, mas ele é feliz, bate as perninhas, ri. E, então, desenvolveu vários setores. Ele nasceu sem o suction, sem a função de mamar. Então, com muito amor, a gente conseguiu ele mamando tudo. Mas ele é alimentado pela sonda. Até hoje. Até hoje, mas ele come um pouquinho na boca para fazer o exercício, ele gosta de algumas comidinhas, ele adora abacate, papaya, ele adora pitaia, ele adora algumas comidinhas assim. Algumas sopinhas ele gosta, mas comidas pequenas, porque a alimentação maior ela é feita pela sonda. Legal, bacana. E aí o que acontece? Quando ele nasceu,
Primeiro veio o choque, que eu acho que é o choque de várias mães especiais ou várias pessoas que são diagnosticadas de grandes doenças. Você Uhum. fica chocada, né? Que você fica. Dá um estado de pane primeiro, Sim, né? dá um estado de pane. Eu me senti como se as pessoas falassem lá atrás, sabe? Assim, como se eu estivesse voando realmente, assim, Uhum. é verdade, não é? Meio assim, confusa e até mesmo alguns momentos de desespero. O que que eu vou fazer da vida? É, é, como que eu vou ser mãe? Como que eu vou dar conta, né? Como eu vou dar conta de tudo? Só que aí as coisas vão acontecendo porque como ele não tinha expectativa de vida, então esse choque inicial, ele foi ele passou mais rápido, porque eu estava feliz por estar vivo mais um dia. Legal, Então cara. era aquela coisa assim: "Ai Deus, mais um dia, Só me dá mais um dia. mais um dia hoje". Aí que você aprende? Você aprende a ser feliz hoje, porque, bem, aí a gente passou por várias coisas, ele tinha epilepsia, aí a gente fez um tratamento que ele ficou altamente irritado, caríssimo, caríssimo, e ele ficou altamente irritado e ele adquiriu outras doenças, eh, mas não melhorou a epilepsia. E tinha um tratamento, que ainda cientificamente é é alternativo, na Califórnia. E eu lembro que o meu filho estava já a gente já tinha passado por várias situações de morte-viva, e eu perguntei para o médico, né, porque o médico sempre falava assim, eu tentei entrar nos testes, né, que eles fazem teste com algumas crianças, e meu filho nunca entrou na loteria. E E eu perguntei pro médico, falei assim: "O que que você acha desse tratamento?". "Ok, mas ele não é provado". "Se fosse o seu filho, finalmente", porque eu vivia perguntando, aí eu fiz a pergunta certa. "Se fosse o seu filho, o que que você faria?". Ele falou: "Se fosse meu filho, eu já estaria no estado aonde legalmente você pode aplicar O o tratamento. tratamento". E aí, na época, como ele tinha convulsão, a gente conseguiu um avião que poderia levar ele com as condições, mas não pôde, porque era um tratamento alternativo. Então, eu levei ele mesmo no aviãozinho, no Uhum. avião comercial, levei para Califórnia. E com esse tratamento, ele começou a dar as primeiras risadas, que ele dava um Ai, que sorrisinho, mas legal. ele começou a rir. Nossa. E com mistura com outro remédio, com quepra, a epilepsia parou. E ele tem aquela epilepsia que o médico falou: "Não adianta o tratamento, ele não tem remédio que vai passar, então". E deixa eu entender um pouco do contexto da sua vida. Meu, complexo, né? Muita coisa ali, só quem tá passando para poder entender e talvez palpitar, né? Me fala um pouquinho, você tem apoios, como que é a sua base familiar? Você me falou que você tem seu mestrado, seu doutorado, pô, fez advocacia, né? Você é especialista em finanças corporativas internacionais. Cara, como que você teve tempo para arrumar tudo isso? Porque eu sou também um cara que gosta de estudar. E eu sei como que me dedicou tempo para eu ter esses tipos de estudo. Você foi mãe antes? Como que foi esse período seu de Não, transição? ele é meu único filho. Na verdade, aqueles presentes da vida, né, presente de Deus. 1 ano e meio antes de eu tê-lo, Uhum. eu fui ser corretora de imóveis. Ah, então conta, vamos lá, vamos ver E de aí onde nasceu essa. aí eu fui ser corretora de imóveis, porque assim, Já tudo fora daqui do país. porque eu já morava lá. Eu me Ah, mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 20 e poucos aninhos, eu fui fazer mestrado, aí eu fiz uhum. o BA, fui ser advogada, Que aí eu legal. trabalhei em Nova York, trabalhei na Até então Califórnia. você não estava mãe ainda. Não, eu não era mãe. Ah, Passei legal. por 2 casamentos, passei por um casamento e o segundo do filhinho do meu filho, que acabamos divorciados. E aí eu fui ser corretora de imóveis e na época os Estados Unidos estavam numa crise financeira e muitos Uhum. brasileiros comprando. Falei: "Mas o pessoal está comprando tudo errado, olha, está pagando imposto disso, está fazendo isso". Vou ser corretora para ajudar os amigos dos meus pais, até mesmo para eu comprar e tudo mais. E aí eu fui corretora, mas falei: "Mas não vou ficar aqui disputando cliente aqui em Miami, porque o cliente chega lá, você está disputando o cliente". Falei: "Não, vou fazer o seguinte, eu vou para o Brasil, vou pegar o cliente do Brasil e Que vou queira ter. que queira investir nos Estados Unidos e vou educá-lo, porque eu sou advogada". E aí eu comecei, obviamente, uma coisa básica, né? Então, e esses meus clientes se tornaram meus amigos, hoje são os meus primeiros clientes,
são muito amigos meus pessoais. Uhum. E aí eu comecei a vir para o Brasil fazer palestra. Eu comecei atendendo os clientes em algumas cidades e depois comecei a fazer palestras e pegar esses clientes para os Estados Unidos. Mas depois que isso foi um presente. Por quê? Porque quando o meu filho nasceu, o tempo era escasso. E principalmente eu estava no hospital, a minha prioridade. Então, eu comecei a parte imobiliária ficou mais forte do que a advocacia. Hoje, entendi. praticamente, eu só trabalho como corretora, como broker. Obviamente, o direito me ajuda. Hoje, eu tenho advogados que trabalham, né? Porque a gente trabalha com advogados, com contadores, com toda a equipe. Obviamente, meu conhecimento é fundamental, mas eu já não uso esse meu tempo para isso. E aí, o que acontece? E aí, eu comecei a fazer isso e eu lembro, em menos de um aninho de corretora, eu saí na Isto É. Porque eu vendi bastante, vendi para pessoas relevantes por causa do meu conhecimento. Tem alguém que você vendeu que você pode falar? Não. Mas a gente conhece? Ele é público? Ela é pública? Vocês conhecem bastante. Tem jogadores, tem políticos, tem artistas. Que legal. Tem donos de construtoras no Brasil. Nenhumzinho. Não sei. Não foi dessa vez, gente. Não foi dessa vez. Nos Estados Unidos trabalhei com alguns cantores bem famosos, jogadores de basquete bem famosos. Que legal. Políticos também. Tem... porque, assim, algumas pessoas, o nome deles são a marca, né? Então, não quero falar. E aí, o que aconteceu? Meu filho nasceu e eu tinha vendido uma área lá de Miami, eu tinha vendido muitos imóveis lá, na área de Midtown. E eu fechei. No domingo, meu filho nasceu no meio da semana. No domingo, fechei uma venda, mobilei um apartamento em 3 dias para o cliente chegar. Nossa, que rápido. Já com champanhe. No dia anterior do nascimento do meu filho, eu fiz uma venda. E aí, veio o nascimento do meu filho, eu fui lá no escritório lá do consultor. Você tava barrigudinha. Tava super barriguda. Correndo pra lá, pra cá, fechando venda, mobiliando e assim, 100%. Mas é bom, né? Rapaz, trabalhar que energia! Né? Somente esse trabalho que você gosta. Que legal! Não, é gostoso, né? E também, assim, eu sou muito de resultado, então eu não gasto muito tempo. Eu foco e já busco o resultado. E aí eu fui falando com o construtor, aí o construtor falou assim, aí foi onde que eu percebi, eu já tinha uma metodologia, e aí eu comecei a perceber, o método acabou chegando em mim, porque o construtor falou assim, mas o que aconteceu com o seu filho? Cadê seu filho? Você estava grávida, você sumiu, e ele sabia a quantidade de clientes que eu estava trazendo, vários construtores, né? Cadê você, né? O que aconteceu? E eu falei, não, meu filho está no hospital, e não sei o que, e a gente está lá na UTI, e aí ele falou assim, não, olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que seu escritório é ali, eu sei onde é, mas você vai ter seu segundo escritório aqui na gente. Por quê? Porque quando você trazer o seu cliente, você já vai ter o seu escritório aqui, você não tem que ficar rodando, tem que voltar lá, né? Porque você vende bastante nosso produto. E eu vou te dar um espaço aqui. Um desconto, forma de pagamento diferenciada. E também você vai poder trabalhar com os corretores. Então, também posso trabalhar com os corretores. Falei, ótimo, então vou trabalhar com o corretor. Eu vou trabalhar com o cliente. Vou me especializar nos dois. São as duas coisas. E como eu vivia muito no hospital, então eu aperfeiçoei minha metodologia, que é obter o melhor retorno, porque a maior parte dos investidores do Brasil compram para lá, ou como segunda propriedade, mas também como investimento. Como obter o melhor retorno, pagando menos imposto e de uma forma mais rápida. Então, a maior parte dos meus clientes nem vão. Eu tô com um cliente essa semana que ele ligou, ele falou assim, Dani, você vai lá? Eu falei, vou, a gente fecha. Olha, se a gente fecha a distância, quando eu chegar, eu já quero apartamento mobiliado e a champanhezinha lá. Então, assim, eu aperfeiçoei, porque eu precisava de um sistema, precisava de uma metodologia forte da vida que eu estava levando. E isso foi melhor, tanto para o cliente, para os vendedores e para mim. Então, no caso, só para a galera entender, você começou naturalmente a desenvolver skills, né, habilidades, Pela necessidade. Pela necessidade. Pra, tipo, você, cara, como que eu consigo ter tempo de qualidade com a minha família, com meu filho, e ao mesmo tempo consigo ser uma mãe empreendedora, empresária, para conseguir ter um autossustento, né? Aí você falou, poxa, deixa eu desenvolver algo que funcione. E aí você desenvolveu um método específico para isso.
E foi assim, naturalmente mesmo. Poxa, que Até legal. mesmo porque muita parte das ligações, dos e-mails, eu estava no hospital. Nossa. Então, é até uma coisa... E às vezes eu saía, aí já tinha uma roupinha, tomava um banho ali no hospital e já atendeu o cliente. E ali também foi uma coisa maravilhosa, porque eu saía do nível do hospital, que era um nível bem tenso, e ia pro nível do sonho, porque eu tô ajudando a realizar o sonho das Verdade, pessoas. verdade. Estamos lá vendo E ela tá brilhando, os apartamento na olhos. frente do mar. E Nossa. aí você tá andando com as pessoas que estão sorridentes, estão felizes. Então, isso também me transformou, porque naquele momento difícil, eu tinha outra fonte de felicidade. Que legal. Que era a felicidade das pessoas que estavam comprando, estavam vindo animadas, que estavam se encantando com a Flórida, que eu tinha que mostrar. Então, obviamente, aí eu também já tornei uma pessoa que sabe qual que é o valor do pé quadrado de toda a cidade, onde está mudando a estrutura, onde está mudando a situação. Então, isso também o estudo, né? Porque as pessoas falam muito de estudo de mercado, mas o estudo de mercado, as pessoas fazem um prédio em um bairro. Tem que saber a estrutura que está acontecendo no estado, que está acontecendo no município, aonde que vai crescer aqui, ali, porque você Um consegue. planejamento urbano, de fato, né? Isso, porque você consegue. Bem, aí foi assim, e isso me deu muita, assim, me ajudou essa parte da alegria. Que legal. Porque aí, do intenso, e eu fui para uma parte light, né? Para uma parte gostosa, que é trabalhar com as pessoas felizes. Muito bom. E me fala um pouquinho sobre o seu filho, que eu quero saber agora dele. Ele tá com quantos anos hoje? Ele tá com 10 anos, vai fazer 11 anos em julho. Parabéns, cara. Como que é agora, nas datas atuais, essa relação? Você consegue dividir bem os tempos que você passa com ele? Passe agora, até mesmo para quem estiver nos ouvindo, como mãe e também como essa empresária, você consegue organizar a sua vida? Porque eu percebo que aqui no Brasil, cara, é muito complexo. A mulher ainda é muito subjugada. Né? Se uma mulher chegar e falar assim, eu quero ser uma empresária, vamos falar para ela que ela decide, ou ser mãe ou ser empresária. As duas coisas meio complexas, a não ser a dona do Nubank, que mostrou também que ela é parecida com você. Ela barrigudinha, tendo seu próximo filho, abriu IPO na Bolsa de Valores, não sei o que, e tá aí uma grande empresa de negócios, que é esse banco digital, né? Eu fazendo jabá para eles. Enfim. Me conta, porque tem muitas mulheres, muitas mães que gostariam às vezes de se espelhar em mulheres fortes, mas às vezes esses exemplos não chegam para elas. Me fala como que você faz ou como que você de fato fez. Eu acho assim que nesse processo inteiro, o mais importante é ter o autoconhecimento, quem é você. Eu sou uma pessoa dinâmica. E eu sou uma pessoa calma internamente. Então, é contraditório. Porque eu sou agitada externamente e sou calma internamente. Como que é isso? Explique pra nós. A receita do sucesso, galera. Agita por fora e acalma por dentro. Um exemplo. Eu sempre fui, desde pequena, eu sempre gosto de fazer vários projetos. Então, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E isso me deixa feliz. Eu fico excitada, eu fico animada. Eu tô fazendo isso aqui, deu certo, agora tô fazendo outro. Isso me deixa excitada. Mas dentro de mim, eu sou calma. Um exemplo, se acontecem imprevistos, ok, tranquilo, não deu certo. Qual que é o próximo passo? Então agora eu tenho isso, aquilo. Eu não sou eu não tenho ansiedade. Porque muitos dos problemas que as pessoas têm, que falam assim, eu fiz muita coisa. E não é que ela fez muita coisa, é que ela é ansiosa. Então ela fica pensando do que eu vou fazer amanhã, do que eu vou fazer aqui, no passado, e esquece do presente. E aí, com meu filho, ele também foi um grande catalisador de mudança, porque eu tinha um pouquinho de ansiedade antes. Ele te ensinou, você tá falando, Ele né? me ensinou. Pô. Por quê? Porque eu tinha um pouquinho de ansiedade e muitas vezes eu tava no presente e tava com a cabeça aqui e ali, aquela cabeça poluída. Que quando você vai fazer meditação. Vai fazer meditação, as pessoas falam assim, olha, fica sem pensar nada. É a coisa mais difícil que tem. Você fala, poxa, fiquei sem pensar nada 5 minutos, nossa, ótimo. Ficou sem pensar nada 30 minutos, ótimo. Porque quando você fala assim, não vou pensar nada, você pensa em tudo. E aí, o que aconteceu com ele? Com ele, ele me ensinou o que é o presente. Então, quando eu tô com ele, eu tô 100% com ele. Então, todo dia, eu determino uma hora, ele chega da escolinha até ele dormir, é meu tempo com ele. Aí, esse tempo, não atendo o telefone, não. TV, ligação, nada. É meu tempo com ele. Ciclano, berteriano, você, gente... É o meu tempo com ele. O sábado, ele é o dia que ele só tem a escolinha de manhã cedinho, porque a escolinha, ele tem as terapias na escolinha, né? Então, ele vai todos os dias.
Então, quando ele chega à tarde, ele não tem. E aí, no sábado à noite, eu gosto de estar com ele. Eu gosto de dormir com ele. É meu dia. Até mesmo que eu tenha a semana inteira, porque ele dorme cedo. Então, se eu tiver que sair, se eu tiver que fazer Sim. alguma coisa, eu faço na semana. O sábado, eu falo assim, é o meu... Eu chamo de dating, né? Que Uhum. é o nosso encontro. É, Que aí eu for, a gente assiste filme, ele dorme na minha cama. Então, aquele nosso momento especial. Isso eu acho que é muito importante. Por quê? Porque às vezes você fala o seguinte, eu não vou fazer tal coisa por causa de uma pessoa. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser até por insegurança própria. Uhum. Não determinado é uma pessoa. E você não faz, e aquilo gera um tormento dentro de você. Uhum. Como eu faço as coisas, então quando eu tô com ele, eu tô com ele. E tá ok, nada vai morrer, nada vai acontecer nesse momento que eu tô com ele. E quando eu tô trabalhando, porque eu sei que ele tá bem. Se acontecer alguma coisa que já aconteceu, pego o avião, vou lá ver. Não tem importância, tô em outro Mas país. vou Então, traduzir, mas você não acha que isso é porque hoje você atingiu um patamar até mesmo financeiro que te permite ter essa facilidade? Ou nem sempre foi assim? Porque muitos podem falar, mas para ela é fácil, porque, nossa, dinheiro dá em árvore para ela. Cara, eu não. não acho isso também, mas conta para nós. Nossa, olha, quando eu comecei a fazer, quando o tratamento do meu filho foi tão caro, que independente do que eu ganhava, não era o suficiente para pagar. E era muito engraçado, porque eu ia fazer palestras, né? Que a gente faz palestras em hotéis 5 estrelas, Sim, né? sim. Alto O melhor padrão. alto padrão, o melhor restaurante, vai de primeira classe. E teve várias vezes que ali pago pelos custos, né, da empresa. E aí eu chegava em casa e eu ia passar no supermercado, não passava meu cartão. Porque eu não tinha dinheiro. Acabou meu dinheiro. Acabou meu dinheiro. Você fala assim, cara, acabei de sair de um restaurante 5 estrelas, eu vou passar um pãozinho no E não mercado. E não passou. Não passou, porque eu não tinha dinheiro. Por quê? Porque o Menina. que eu ganhava era para os tratamentos do meu filho. E além dos tratamentos do meu filho, ver alguns amiguinhos dos meus filhos que estavam precisando também. E quando eu ia para a Califórnia ou para outros lugares, obviamente eu iria ajudá-los, entendeu? Então é questão de prioridade. Então, e na época eu não tinha fome, agora eu como bem mais. Então, para que você vai comer, né? Você faz um suco lá, um suco verde, não sei o quê. Então, assim, a questão do dinheiro não é, não. Eu acho que eu acredito muito na física quântica, tá? O que é essa física quântica? Explica aí pra gente, Você rapidão. sabe. Tem que perguntar, tem que falar pro nosso... A física quântica, nós somos energia, né? Então, você tem o seu nível de energia. Então, quanto mais positivo você é, mais positivismo você vem para você. Que legal. Então, assim, da melhor forma, é uma coisa assim muito... Um exemplo, física quântica desse livro. Vamos colocar esse livro. Esse livro, eu tinha medo de escrever esse livro. Era uma coisa que estava dentro de mim. Vou falar da minha história, mas dentro dessa minha história, vou ser julgada pela minha história, a forma que eu penso, a forma que eu acho. Um exemplo, no meu livro eu falei, eu demorei anos para ter minhas primeiras férias. E depois, quando eu tive minhas primeiras férias, que eu fui para Itália, falei, nossa, eu preciso ser eu. E eu preciso ter férias, eu preciso ter essa conexão comigo. E aí, eu estando bem comigo, meu filho está melhor também. Porque meu filho, ele é o reflexo de mim, porque a criança especial... É um transbordo, né? É um transbordo. E aí, o que acontece? Aí eu tive medo de escrever esse livro. E eu escrevi outro livro que eu ia lançar agora. Uhum. E aí, minha mãe ficou doente, meu pai tá com Alzheimer, e eu senti, e várias pessoas, você deve escrever sobre a sua história. Por quê? Porque você é uma pessoa feliz. E você tem desafios grandes. Mas eu não acredito em desafios grandes. Os desafios é o tamanho que você olha o desafio. Só isso. Para algumas pessoas pode ser um desafio gigantesco. E para as outras, o fato de ter um problema menor vai ser tão grande quanto o meu desafio. Então, as pessoas falam assim, você tem que falar sobre isso. E aí eu falei, poxa, mas eu estou lançando esse livro. O que aconteceu? Eu acredito muito em oração. Eu fiz a oração. E aí eu ainda brinquei com Deus, porque toda vez que eu brinco com Deus é complicado. Deus sempre dá aquela coisa assim, né? Vai falar que você tem um plano, fala pra Deus, né? Ele ri, né? Aí eu falei, poxa, Deus, eu tô aqui com um projeto, né? Com umas ideias. Demorei 2, 3 meses para lançar o outro livro, né? Tudo projetinho, junto com as outras coisas comerciais que eu tenho.
agora vendo eu lançar esse livro, eu quero ir pro Brasil porque eu quero estar com minha mãe. E desde o momento que meu pai começou a adquirir Alzheimer, tô sempre aqui. Eu vim em janeiro, no aniversário da minha mãe, vim em dezembro, então tô sempre aqui, vim em setembro. E eu falei assim, eu não quero escrever esse livro agora, vou pro Brasil, vou ficar com eles. E aí eu falei assim, mas sabe uma coisa? Como as coisas estão falando assim, eu vou colocar o computador. Se eu começar a escrever, é porque é pra escrever. Se não, eu vou deixar. Eu não dormi durante 7 dias. Nossa, eu ia deitar, não conseguia. Aí pegava o computador, digitava. E foi até engraçado, porque eu não moro com meu ex-marido, mas ele vai visitar meu filho no sábado e no domingo. Quando chegou no sábado, ele falou assim, tô aqui com ele, tô aqui brincando no quarto. Ele, por que você não para de escrever? Eu falei, não, é o livro. Não pode, porque você não respira. Aí ele leu, foi você que escreveu tão rápido, isso eu tô vendo você escrever. Eu falei, tô. O que aconteceu? Eu escrevi em 10 dias o livro. Aí que eu falo da física quântica que flui, porque eu realmente queria entregar esse livro enquanto meus pais estão vivos, meu filho está vivo e meu pai, né, que era uma pessoa muito inteligente, juiz aposentado, muito estudiosa, pudesse entender, que ainda lembrasse dos fatos. E aí eu falei assim, nossa, mas eu estou indo para ver minha mãe daqui a uma semana. Não, então eu tenho que acabar o livro. Aí a minha menina de Seus pais são marketing... todos aqui do Brasil hoje. São de Brodowski, moram em Brodowski. Ah, São de Brodowski, pertinho. não, mas minha mãe é nordestina, meu pai é de Manaus, Uhum. mas mora em Brodowski. E aí, consegui imprimir o livro em uma semana, 7 dias. E aí, a gente já começou a falar com pessoas e a gente já tá fazendo 3 dias de lançamento pela quantidade de pessoas. Que legal. E o mais importante é pessoas estão entrando em contato comigo, mães que estão numa situação complicada, que ainda tem esse sentimento, que eu já tive esse sentimento, que falam assim, nossa, que legal, como que eu faço? E é importante buscar ajuda, é importante ver que existem métodos para você se autoconhecer e você se curar. E esse livro também foi um processo de cura. Eu perdoei pessoas escrevendo esse livro, eu glorifiquei pessoas porque realmente mudou meu sentimento escrevendo esse livro. Então, esse livro também foi um processo de cura muito grande para mim. Cara, que legal. Que profundo. Consigo nem colocar uma outra pergunta aqui. Deixa eu até pensar depois dessa. Até parece. Não, é sério, porque na hora que você tava falando, eu tava passando uma visão aqui na minha mente, porque eu também tô escrevendo um livro. Ninguém sabe. Tô escrevendo Aí, um ó, livro. quero ler. E assim, do mesmo jeito que você fala sobre a física quântica e tal, de fato, eu tenho vamos dizer assim, um pensamento, né, sobre o que é o conceito da vida, se é que ela existe de fato aqui, né? E eu reflito muito sobre isso. Adoro ler bastante filósofo, adoro ter uma posição do meu contrassenso a todo momento. Quem sou eu? Se é que eu estou sendo? Enfim, eu adoro fazer isso. Coloque umas coisinhas assim também no meu livro, que eu faço essas perguntas. E uma coisa que você estava falando vem muito no contraponto do que eu estou vivendo, que é basicamente a construção da narrativa, do livro, né? E eu percebo que justamente é tudo isso aí que você falou. É um processo de cura, é um processo do autoconhecer-te mais, porque você não para de se conhecer, é uma eterna aprendiz aqui, né? E eu percebo que cada elemento que passa na nossa vida não é por acaso. Não. Não é por acaso, cara. E aí, os elementos, assim, as pessoas falam em coincidências, eu falo em milagres. Uhum. Porque eu acho que são tão gigantescos. E você cruza com uma pessoa que você acha que aquela pessoa não era importante, aquela pessoa faz uma mudança na sua vida extraordinária em um segundo. Então, nada é por acaso. E por isso que eu falo que quando você começa, não só as mães atípicas, como pessoas que têm depressões, que até assim, nas minhas palestras, a partir de setembro do ano passado, agosto do ano passado, as pessoas começaram a falar assim, faz palestra sobre a sua vida. Eu não consegui fazer palestra, eu falei 3 vezes, eu falei, não vou expor essa minha particularidade, não vou fazer isso. E agora chegou um momento que eu falo assim, poxa, eu acho que eu quero expor. Por que eu quero expor? Porque essa exposição é falar o seguinte, nós somos capazes de atravessarmos desertos, porque você vai ver, se você estuda, né, você vai ver, a pessoa fazer anos no deserto, mas vai ser capaz de chegar na Terra Prometida. Sim. E isso depende de você, mas você tem que se autoconhecer e se curar. E para fazer essa autocura, você também tem que ser autocrítico, falar assim, olha, isso daqui também não tá legal. O que eu posso fazer?
Não é só terapia. O que eu posso fazer aquilo? Tem vários instrumentos que você pode fazer. Uma coisa bem natural que eu faço, que eu acho que muda completamente a minha trajetória, eu adoro caminhar na praia. Então, às vezes, eu tô com um problema Aí você problema fala, gigantesco. vou Vou caminhar. caminhar na praia. E muitas das vezes eu pego meu filhinho no carrinho dele e a gente vai pertinho, moro ali na Brickell, no Distrito Financeiro de Miami, e tem uma ilhazinha que se chama Brickell Key, tem outra ilha que se chama Key Biscayne. E se eu quero caminhar mais, vou para Key Biscayne. Se eu quero caminhar menos, vou para Brickell Key. E eu caminho, e quando eu olho aquela baía, aquele mar, eu esqueço meu problema. Às vezes eu tô chorando de médicos falarem coisas, eu falei, o que eu vou fazer? Ou então, sei lá, tumultos, né? E falo assim, poxa, mas eu tô trabalhando, não sei o que, não. E aí eu olho para aquilo, parece que vai embora. E aí o Ethan, que tem problema de visão, mas que olha, começa a rir, e é por causa da brisa. E a gente começa a rir e eu já começo a agradecer. E é um sentimento interno. Nossa, que lindo, que coisa maravilhosa. Que bom que eu tô aqui, que bom que eu tô viva. E aí passa 1 ou 2 horas, eu esqueço do problema. Aí lá na frente eu vou lembrar do problema. Mas o problema já mudou. Porque eu já mudei. Já não tem mais o mesmo peso. Eu já mudei. É? E aí eu já olho diferente aquele problema. Sim. E às vezes eu nem penso mais, porque já passei, já mudei a forma de agir, já dou uma risadinha. E o meu filho, outra coisa que modificou muito é o fato que ele olha muito para as pequenas coisas. Tô caminhando com ele, olha uma rosa, aí ele começa a rir. Aí passa um avião, ele começa a rir. Aí passa um passarinho. E aí ele começou a fazer eu prestar atenção nas pequenas coisas, porque você está muito ocupado, fala assim, você nem viu, né? Assim. E aí eu não, eu tô ocupado, mas eu tô prestando atenção nas pequenas coisas. E desse muito ocupado, eu também falo, isso não é importante, então não vou prestar atenção. Vou prestar atenção naquela rosa. Olha que rosa bonita. Vou prestar atenção naquela pessoa. Ok. A outra coisa não é importante. Esse momento é importante. Aquela pessoa está conversando comigo. Como que ela está sentindo? Como eu estou me sentindo, né? Porque não é o que a gente fala, o que a gente é. Mas É como as como pessoas se sentem. sente. Então, como eu estou me sentindo, como aquela pessoa está sentindo. Então, isso também foi uma mudança bem radical. Pô, legal. O que é a vida pra você? Nossa, a vida é tudo. Define-se tudo. Eu sou apaixonada pela vida. Então, o que ela é? A vida é nossa existência, é nossa energia, é o nosso ser de espírito. A vida é uma escolha diária, porque você pode ter uma vida física, onde você não tem doenças, que lá na frente você vai adquirir conforme você metaboliza, né? As coisas que acontecem. Então, a vida é uma centelha, como se fosse uma centelha divina. Uma centelha divina que você tem e que você, a cada segundo, você escolhe como sua vida quer ser. Porque nós somos, eu acredito que nós somos imagens e semelhanças de Deus. Então, nós temos essa centelha divina implantada dentro de nós. E aí, a gente escolhe. Eu quero estar mais perto dessa divindade, do divino. Ou eu quero estar parte mais da outra parte mais física. E quanto mais parte você tá da espiritualidade, você consegue estar mais leve. E aí as coisas fluem melhor. Porque... O físico flui melhor. com certeza. Porque a alma transborda. Isso. E aí você consegue dormir melhor, aí você não tem tantas dores de cabeças, né? Hoje as pessoas estão com crise de ansiedade fortíssima, ataque de pânico, pessoas deprimidas. O índice de suicídio está altíssimo. Mas por quê? Porque eu acho que tem que voltar a essa questão, esse elo ao seu elo, essa centelha divina, para você poder fazer esse processo. Qual foi o seu maior desafio que, de fato, você pensou em desistir? As minhas perguntas, né? Nunca. Não teve nenhum momento que você pensou em desistir? Não. Quando eu tinha 15 anos, eu quase morri e vi meu corpo subir, né, de cima e vi as pessoas de baixo. O que aconteceu com você? Eu tive difteria. O que é isso? Difteria, você toma aquela vacina, triple, que tem difteria. E eu peguei difteria em Rondônia. Olha só. E fiquei muito doente. E naquele momento, então eu minto não, eu discordo com a minha palavra antes. Nunca pensei em desistir.
Aquele momento eu pensei em desistir, porque eu tinha tantas dores no hospital que eu pedi para Deus, eu falei, eu quero morrer. Aquele momento eu pedi para desistir. Eu tinha 15 anos. E ao invés de morrer, meu espírito sobe, eu olho todo mundo embaixo e eu fico, tô indo, que bom, não quero mais estar aqui. Não quero mais ter dor. Não quero mais ter dor, não quero mais estar aqui com essa dor. E nesse momento que eu vi todo mundo e eu senti uma tranquilidade. Na verdade, eu não falo nem a tranquilidade. É um momento no espírito que eu senti 2 vezes só na minha vida. Nesse momento que eu senti, eu tava vendo de baixo uma luz muito grande. Eu tive um sentimento dentro. E eu falei assim, não, ponto, agora eu morri. Eu não morri. Pum, voltei pro meu corpo. E quando eu senti dor, eu falei, não tem mais como pedir pra morrer, porque já voltei pro meu corpo. Já foi-se. E esse sentimento é um tipo de sentimento de plenitude, um sentimento diferente. Eu tive 2 vezes na minha vida. Eu tive nesse momento e no outro momento, quando meu filho nasceu, eu tive cesárea. Uhum. E foi lindo, porque foi no hospital Mercy Hospital, que é na frente de uma baía. Então eu vi a baía, aquele azul. Eu vi como se fosse assim, tudo iluminado, uma coisa assim bem Paradisíaca, né? paradisíaca, divina, e meu filho nascendo. E aí o pai dele colocou ele perto de mim, caiu uma lágrima dele aqui na minha face. E essa lágrima, eu tive o mesmo sentimento que eu tive naquela época. Um sentimento de plenitude de tudo. Era como se só que nessa lágrima, como se fosse um sentido de um segundo, como do outro momento, era 1 segundo, milímetros de segundo, e se fosse horas, aquele sentimento perpétuo de felicidade, de plenitude, de tudo. E foi apenas uma lágrima, deve ter sido o quê? Pum, 1 minutinho. É como se fosse, né, o pessoal fala que se o tempo parasse, ou se eu estivesse cruzando as linhas do tempo, porque eu vivi 1 segundo, milímetros de segundo, Toda uma a existência. sensação, uma existência. Então, eu tive essas 2 vezes. Então, assim, eu realmente desisti e que não deu certo, eu não morri. E o outro, esse sentimento de existência, que era uma vida nova, que realmente, a partir nem daquele momento, que eu acho que antes dele nascer, a gente já estava, ele já escolheu eu como mãe, eu já tinha escolhido ele como filho, isso com certeza. Eu também tenho certeza que a gente tinha falado assim, não, a gente vai passar por alguns motivos, mas a gente vai dar conta, a gente tem esse elo. E aí, depois ele nasceu, veio tantas coisas. Eu não pedi de desistir. Teve momentos que eu vi ele com tanta dor que eu falava assim: Deus, me dá essa dor e cura ele. Mas eu não estava desistindo, eu estava dando algo para ele, que eu não dei, que Deus não fez. E aí é outras coisas que a gente pensa, né? A gente fala assim: ah, eu peço a Deus tal coisa, ele não me dá. Não, ele vai te curar da forma que ele tem que te curar, e acabou, e aceita, e vai Pra vida. pra vida, vai embora. Mas eu não acho que eu desisti, porque eu pedi assim, ai Deus, então deixa eu ficar na cama, sentir o que ele tá sentindo, deixa eu morrer e cura ele. Mas eu não tava desistindo, eu tava lutando por ele quando eu pedia. E nas outras vezes, nunca, porque eu sou mãe, né? Mãe Não desiste. não desiste. Que legal. E me fala o seguinte, mudando um pouco dentro dessa profundidade que a gente passou, como que você enxerga o nosso cenário, principalmente para a parte educativa, para crianças que precisam de um apelo um pouco mais de atenção? Como que é o processo deles para tudo, tá? Tô falando no sentido geral, porque você é uma mãe na posição de voz para poder falar. A gente fala muito sobre educação aqui, que tem essa nova geração, que tem uma certa dificuldade, estão sempre ansiosos, é o mundo da telinha que fica passando o dedo, sabe que sabe tudo, mas não sabe nada. E é difícil isso, porque você falou muitas coisas dentro da sua narrativa que era sobre ele é uma referência de mim. Eu estando bem, ele está Sim. bem, e eu também sou uma referência dele. Eu percebo que na sua fala é singelo e puro a troca entre a mãe e o filho. O que você vê que falta ou o que você vê que precisa ali de fato nesse aspecto educativo dessas crianças que têm um apelo mais especial, de maior atenção? Nossa, é bem difícil, porque é uma área bem. Ai, falta tanta coisa. E não só aqui, mas falta no mundo inteiro. É. É.
Porque quando você fala em crianças especiais, vamos colocar, as pessoas elas não expõem. Existe um preconceito sobre a crianças especiais. Claro. Você sai, né? Às vezes mães até afastam os filhos, né? Para não ver a criança especial, que deveria falar, não, olha, tá lá aquela criancinha, vamos brincar. Então, ou então as pessoas não querem participar, né? Vamos colocar foto, não vai ficar tão bonitinha no Instagram, né? Com você com uma criança especial, com a enfermeira e tudo mais, e não sei o quê. Então, não tem essa sinergia, né? E que deveria ter, porque não é só crianças especiais. Eu tenho clientes ou amigos que tiveram acidente de carro e se tornaram incapazes de alguma maneira, entendeu? Outras pessoas adquiriram outras doenças que ficaram incapazes, estão em processo de incapacidade de alguma outra maneira. Então, quando a gente fala de criança especial, a gente está falando que isso pode acontecer com todo mundo. Então, não é só a criança especial. Só que a população não quer ver, não quer... Então, você acha que é uma ignorância nossa, É uma no sentido ignorância, sim. E eu acho que é aquela coisa assim, se eu não ver, eu não tenho que fazer nada. Entendeu? Eu não tenho que me modificar. É ok eu viver a minha vidinha, porque se eu não vejo, eu falo, eu conheço fulano que tem isso daí, mas não vejo. E é muito difícil. E eu lembro uma coisa muito importante, que eu tava na UTI, assim que a gente foi para um outro hospital, porque a gente saiu de 15 dias de uma UTI e fomos para o Miami Children, que é um hospital especialistas em doenças raras e tudo mais. E eu lembro a geneticista dele, que ela me abraçou e falou assim, como você tá, mãe? Eu falei, eu tô bem. Ela falou assim, eu sei que você não tá bem, porque geralmente a mãe tem sentimento de culpa, tem várias coisas. Você tem que buscar ajuda. E demorou um tempo para ver isso. Por quê? Porque quando você lida em várias situações de estresse, ela até falou o seguinte, e você tem que buscar ajuda de pessoas que estão acostumadas com trauma, porque você está vivendo um trauma. A cada dia seu filho vai falecer. As suas contas financeiras estão todo dia indo à conjuntura. Você não está indo, eu preciso do meu final de semana off, de folga, para relaxar. Você não está tendo isso. Então, você precisa trabalhar o seu trauma. Como que você vai ser? Porque você mudou. Você tem um trauma que você vai acumulando vários tipos de trauma. Então, e algumas pessoas falaram isso para mim. E até eu trabalhar com isso, algumas pessoas falam assim, mas por que você precisa? Por que você precisa de psicólogo? Por que você precisa de terapeuta? Por que você precisa de uma coisa diferente que eu tô fazendo? Eu gosto de fazer música terapia com meu filho, eu faço com aqueles lá comigo também. Então, assim, por que você faz? Está tudo bem? Não, não tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu continuo fazendo. Porque hoje é um outro obstáculo e aí eu tenho que aprender a trabalhar com esse outro obstáculo. Mas voltando da educação, qual que é o problema da educação? A educação, ela não integra, né? Vamos colocar crianças especiais que têm graus leves, deveriam estar na escola, mas elas também têm que ter educadores que sabem lidar com isso. Mas isso você está falando também em todo lugar? Em todo lugar, nos Estados Unidos ou aqui, entendeu? A escolinha do meu filho tem uma enfermeira para cada criança. Por quê? Porque meu filho ele pode se afogar com a saliva, tem outras questões, então ele precisa de uma enfermeira 24 horas. Então eu tenho em casa e ele tem na escola. Ele é um caso mais grave. Mas você... E na escolinha dele tem pessoas com Down que também tem autismo. Então, tem outras crianças com câncer, assim vai. São graus mais elevados. Mas tem crianças que têm graus mais leves, que poderiam estar no centro educacional, que é muito importante. Isso no começo eu tinha muita dificuldade de entender da importância da socialização. Porque você tem vários... por exemplo, você tem um problema de visual, mas você está escutando, você tá socializando, você tá vendo como aquela família se comporta diferente, então ele está ensinando aquele seu filho de maneira diferente. Mas você tem que ter educadores especializados para isso, você tem que ter terapeutas especializados para isso. Então você tem que investir nisso, você tem que investir numa cartilha especializada também. Porque também cada pessoa ela aprende de maneiras diferentes. Sim. Então, como que você vai ver isso? Mas eu acho que muitos dos problemas é que ver isso existe, você vai ver que existe uma diversidade. E o que você vai fazer com essa diversidade? Como que você vai se comportar sabendo que ela existe? Mas será que é porque
o mundo não vê só números? O mundo capitalista não vê só números? Será que isso é negócio para esse meio? Eu acho que eu discordo com você. Quando a gente fala que a gente vê números, o capitalista também é um filho, o capitalista também é um pai. Uma vez, que foi muito engraçado, eu conheci uma pessoa que eu achava que era uma pessoa arrogante, que era uma pessoa capitalista, tudo. E foi uma pessoa que me ajudou muito. E ele veio porque ele também era um pai, ele também era um avô. Então, eu acho assim, com o meu filho, eu descobri como as pessoas são boas. A gente tem muito essa mania de falar assim, nossa, o mundo, como que tá ruim, como as pessoas estão egoístas, como as pessoas são... Não, as pessoas são boas por natureza. É só você dar oportunidade, ou chegar aquele momento, elas vão estar lá para ser boas. A gente vê isso no Rio Grande do Sul. As pessoas ajudando, é lógico, tem coisas ruins acontecendo, tem. Mas isso é minoria, É a né? minoria, não vamos enfatizar a minoria. Vamos enfatizar a maioria, que estão as pessoas lá com solidariedade. Cara, eu penso que nem você. Entendeu? Então, assim, eu não acredito que as pessoas são ruins por natureza. Eu não acredito que as pessoas são números, porque até quem é um número pode pegar um câncer. Até que o número teve um sentimento de querer ser pai ou não querer ser pai, eu tenho problema com o filho, eu tenho problema com uma mãe. É como você falou, o número é uma centelha divina. É uma centelha O divina. número E como é que você vai fazer? E outra coisa, eu acredito na prosperidade. Quanto mais próspero você mais você vai ajudar as pessoas. Então, quando você fala assim, não, eu não vou fazer isso por causa disso. Não, faça. Porque quanto mais próspero você mais você vai ajudar. Não tem como. Esse livro foi independente. Foi editora independente do meu curso. Eu escrevi, a gente fez a imagem independente, fizemos a impressão independente, estamos agora fazendo o lançamento independente. Lá na frente posso, de repente, mudar minha ideia? Posso, mas por quê? Porque eu acredito na prosperidade. Então, eu falei, gente, eu consigo pagar por isso, eu consigo fazer isso. Deixa eu transmitir para as pessoas. Se eu mudar, não, porque a gente é muito pequenininho, a gente não muda nada. Mas se alguma pessoa ler e se modificar, ou se sentindo mais vontade de modificar alguma coisa, já valeu a pena de tudo. Eu não preciso ser Uma, hein? Fala, uma só. uma só. E aquela pessoa vai mudar o seu filho, vai mudar o marido, vai mudar a esposa. Uma pessoa feliz faz várias pessoas serem felizes. Poxa. Complexo continuar. Nada é fácil. Eu acho que foi um dos podcasts mais profundos que eu já tive até aqui. Principalmente porque cadeia muito com as ideias do que eu penso e, às vezes, pelo fato de eu estar ouvinte, não expresso a totalidade da minha potência. E, cara, você está de parabéns. É admirável a sua jornada, é admirável como que você entrega paixão nas palavras que você executa, na forma com que você lida com a vida, o jeito que você enxerga o mundo. Isso é sublime. Até trazendo um pouco para esse ponto, que recado que você daria para as pessoas de hoje, mães, pais, filhos, como um ponto de mudança? Porque eles estão precisando desse acalento, sabe? Eu percebo que nossa sociedade está precisando de um pouco mais de carinho. Eu concordo plenamente com você. Eu não acredito que exista pessoas muito mais más do que pessoas boas. Ao contrário, existe muitas pessoas boas. Só que você não está vendo, você não está enxergando, você não está dando ponto de foco. E aí você foca no que é ruim, mas esse ruim é tão pequenininho, tão ínfimo. Eu acho que é a questão mesmo de abrir os olhos. Até porque eu coloquei asas de voar. Porque quando você abre os olhos reais... Você voa, né? Você voa. E vê todo um panorama. E você vê um panorama. Se você tá preso... Ali, olhando pro assim, chão, o seu mundo é pequenininho. Então, você tá assim, ó. Você não consegue. Você tem que sair do seu quadrado, voar e falar assim, nossa, aquele quadradinho era tão pequenininho. Olha, eu posso mudar minha personalidade. Eu sou egoísta? Mas se eu fizer isso, eu vou estar melhor. Eu sou ciumenta, mas pra que eu sou ciumenta? O que o ciumento leva? Pra quê? Eu não sou ciumenta, eu praticamente não sou ciumenta, porque eu não acredito nisso. Mas vamos colocar uma pessoa ciumenta. O que tá me ganhando? Então,
como eu não vou conseguir mudar totalmente, qual que é o meu primeiro passo para ser menos ciumento? Qual que é o meu primeiro passo para ser menos egoísta? Qual que é o primeiro passo para eu ser mais positiva? Entendeu? Qual que é o meu primeiro passo para sair de um relacionamento tóxico? Às vezes você tá num relacionamento tão tóxico que você não consegue sair. Você Então, consegue primeiro, enxergar, não né? consegue enxergar, fala assim, não, qual que é o meu primeiro pequeno passo? Porque a gente é de passos. Pequenas vitórias, né? Pequenas vitórias. A gente não é de coisas grandes. Então, por isso que eu falo, a felicidade é uma decisão por Do agora. segundo, do Do agora. agora. E aí você vai falar assim, tá, aconteceu uma coisa ruim, que minha mãe foi hospitalizada, eu tava aqui, a gente tava almoçando, estávamos rindo. Eu falei, nossa, que coisa delícia. Eu posso focar que minha mãe ficou doente, que meu pai tá doente, que eles estão envelhecendo? Não. Eu vou focar o quê? Que eu tenho hoje eles vivos, com a mente ok, que eles estão felizes, que eu tô interagindo com eles, que eu tô tendo essa vivência. Uhum. Então, é dar o primeiro passo para focar no que é positivo. E quando Perfeito. vem aquelas nuvens que poluem e tal, fala assim, não, peraí, não preciso. Deixa eu ver Isso um aqui não é outro meu, lado. isso aqui não é Não é meu. meu, isso não me pertence. Não me pertence, vai embora. Vai embora. Deixa eu ver aquilo. Ah, se não tô conseguindo sair daquela nuvem, deixa eu fazer uma caminhada. Deixa eu sair, não vou assistir a TV agora, sei lá, passando muitas coisas ruins, não vou desligar, deixa eu ler um livro legal. Deixa eu escutar uma música, eu adoro escutar música, eu adoro dançar. Eu sempre gostei de colocar música e dançar sozinha. E aí eu pego meu filho e danço com ele na cadeira. E antes eu carregava ele, às vezes até carrego ele. E ele também adora dançar comigo. Então, por quê? Porque a música muda. Então, assim, tô muito triste, coloca uma música que você gosta, dance sozinha no seu quarto, dance sozinha na sua sala. Tá tudo certo, fala. E aí já muda a sua energia. Uhum. Acho que é por aí, é o passo pequeno. Galera, estamos chegando ao ponto final. E, Dani, obrigado. Obrigada a você. Passa aí um recado pra galera, suas redes sociais, como que a pessoa te encontra, como que a pessoa pode te encontrar para fazer compras, contratar uma palestra. O livro tá aqui, vai ser lançado que dia? Vai ser lançado amanhã. Amanhã, dia? Dia 18. 18/5/2024, galera. Então, provavelmente, vocês vão estar já ouvindo o nosso podcast, já vai estar em canais. Vai estar em canais, sim. Hoje a gente está lançando já em todas as plataformas digitais, na Amazon, no Google Books, e assim vai, né? Kindles. Você pode me contactar através do meu Instagram, Então, Daniele, com 2 L's e Martins, _oficial. Ou você pode contactar, que a gente acabou de criar o Instagram do livro, Catalisador de Mudanças. Estamos criando também já criamos uma landing page, mas temos que modificar Catalisador de Mudanças, porque eu quero fazer um blog interativo para as pessoas poderem se comunicar, porque a intenção é a gente fazer essa conexão, uma comunidade comunicar. E é por aí, entre em contato. Obrigado, pessoal, e até a próxima.